E aí, Rasta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso e estou trazendo aqui no raio-x do adversário o Esporte Clube Vitória, o nosso maior rival na cidade, no Nordeste, por que não dizer Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Trata-se do clássico Bavi, trazendo aqui pela primeira vez no raio-x do adversário o time que mais a gente jogou na história, um clássico que nasceu lá em abril de 1932, um ano e poucos meses depois da fundação do Tricolor. O Bahia encontrava o Esporte Clube Vitória pela primeira vez e foi logo muito lindo, 3-0 nas costas do rubro-negro, nas costas do Leão da Barra, e o Bahia, ao longo da sua história, encontrou vitória aí entre amistosos e jogos oficiais 491 vezes. Eu vi várias fontes e muitas fontes divergem. Uma dá 491 jogos, outra dá 495, outra 494. Seja lá qual for a referência, sempre está tendo o Bahia como o maior vencedor dessas partidas. Esta fonte em especial que eu estou trazendo aqui vem do EC Bahia Números, que publicou no Twitter recentemente o retrospecto entre essas duas equipes, trazendo aí 491 jogos na história dos Bavis, e que tem o Bahia com 191 jogos na frente, 191 jogos, na verdade, de triunfos. O Vitória tem 151 triunfos e são 149 empates. O Bahia tem uma vantagem muito boa. Durante muito tempo o Vitória acabou diminuindo bastante essa distância, que já foi muito maior, mas nos anos 2000 o Vitória foi soberano, acabou conquistando muitos títulos baianos do Nordeste e deixou o Bahia meio de perdendo sua gordurinha, que continua bastante espessa. Aí são 40 triunfos de vantagem para o rubro-negro, que hoje na Fonte Nova vai encarar o Bahia. Este Bahia que não ganha na Fonte Nova desde 2018. O último triunfo na Fonte Nova do Tricolor foi em 2018 por 4-1, se eu não me engano, foi 4-1. De lá pra cá só tivemos empates jogando na Fonte Nova. O Bahia até já venceu aí no Barradão, mas o último encontro entre essas duas equipes foi um empate em 1-1. Nos últimos 10 jogos, inclusive, foi mais comum ter empates. São 5 empates nos últimos 10 jogos, apenas 3 triunfos do Bahia, 2 triunfos do rubro-negro. Até a gente fazendo um recorte recente de 10 jogos, o Bahia também está na frente e vai encarar hoje o Vitória na Fonte Nova como sendo um time favorito. O Vitória que vem até de uma recuperação boa no campeonato, já iniciou o campeonato do Nordeste e o campeonato baiano muito mal, tinha aí apenas 1 ponto no campeonato, quando o Bahia já era um time que tinha 9 pontos no campeonato. Na quarta rodada o Bahia acabou perdendo a sua partida e o Vitória acabou vencendo a sua partida e acabou tendo um certo equilíbrio em relação a esse Bavi, que já é um equilíbrio porque se trata de um clássico, maior clássico do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nenhum desses regiões que eu citei tem um clássico no nível do clássico Bavi. Não tem, não vai ter, inclusive. Infelizmente será um Bavi de torcida única e graças a Deus é só da torcida do Bahia, que esgotou os ingressos na Fonte Nova. A torcida do Vitória o ano passado teve a chance também de ter torcida a seu favor, já que o jogo foi no Barradão. Então nós esperamos que o Bahia tenha aí no mínimo mais de 40 mil espectadores, mais de 40 mil torcedores na Fonte Nova. Teve aí polêmica. O Bavi já começa na semana, né? O Bavi, na verdade, é um acontecimento na Bahia, entre os torcedores do Bahia e do Vitória. E eu notei que neste ano, inclusive, essa atmosfera até tá mais aguda. E com o auxílio das redes sociais, essa agonia, essa pressão, essa atmosfera fica até mais, cada um de seu lado e de sua forma, sacaneando o outro. O Bahia, como mandante, vai ter a opção de estender um mosaico lá na Fonte Nova, fazendo uma graça aí com a torcida rubro-negra, com o time, né? Com o time rubro-negro, um mosaico, inclusive, que teve polêmica. Você vê que a polêmica saiu até da esfera da torcida e chegou até as esferas oficiais aí do estado. A própria Federação Baiana de Futebol publicou uma estatística
completamente louca, mostrando aí os últimos 68 jogos, colocando o Vitória como sendo o time que tinha mais triunfos do que o Bahia, coisa absurda, que foi depois rebatido pelo próprio EC Bahia Números no Twitter. Então você vê que a zoação entre as duas torcidas ganha contornos até fora da esfera do torcedor, até fora. Você vê a Federação Baiana claramente não deveria ter feito esse tipo de zoação, mas acabou fazendo. Só pode ter sido zoação, só pode ter sido sacanagem, porque se foi um erro, aí o cara que fez isso tá trabalhando no lugar errado, porque as fontes estão aí. Eu não iria nem trazer aqui a estatística de todos os Bavi, porque eu vi que cada fonte que eu consultava trazia um número diferente, mas o EC Bahia Números é uma fonte que eu confio, e aí por isso que eu trouxe os números do EC Bahia Números. Como eu estava falando, a polêmica do mosaico foi porque a torcida organizada queria colocar a frase "não fujam" no seu mosaico, e isso 24 horas antes do clássico foi, mais ou menos 24 horas antes do clássico, foi vetado pelo batalhão de eventos da Polícia Militar, e teve um burburinho nas redes sociais, muita gente se posicionou contra esse tipo de decisão, e acabou tendo uma reviravolta, voltou atrás, o mosaico vai acontecer. E sinceramente, por mais que eu não seja fã da torcida organizada, e não é nem desta torcida organizada em especial, é de todas as torcidas organizadas, porque já mostrou ao longo da história que tem mais contribuído por pontos negativos do que pontos positivos. E é por isso que eu acho que deveria ser extinta e deveria existir torcidas organizadas pelo próprio clube, que aí ia colocar pessoas ali para entrar de graça, inclusive, nos estádios, para fazer a festa do torcedor da forma que a gente gosta que seja feita. Mas essa torcida organizada se mobilizou, e diferente de mosaicos anteriores, que eles fizeram até vaquinha para poder se enaltecer, se auto-enaltecer, dessa vez eles vão partir para zoação e vai aí provavelmente deixar o clássico mais interessante, mais a flor da pele. Os caras devem entrar em campo com certeza quando leem aquela frase lá, e provavelmente vai ser mostrado na transmissão, não só local, mas para o Brasil inteiro, já que vai ser transmitido do Bavi pela TV Brasil, né, a TV pública, e muita gente vai se procurar saber qual é o motivo daquela frase, o que significa aquela frase, e aí vão lembrar, vão recorrer à informação em alguma rede social e vai ver o motivo dessa frase "não fujam", que manchou com certeza a história do rubro-negro, mas que vem buscando aí na sua jornada tentar se reerguer. O Vitória, que não vem muito bem há algum tempo, mesmo no Campeonato Baiano, chegou a estar o ano passado disputando a terceira divisão, a Série C do Campeonato Brasileiro, conseguiu subir para a Série B heroicamente e vem aí fazendo das tripas coração para manter um elenco competitivo, e não está conseguindo, apesar de ter vencido o Docimel, não estava ocupando uma posição muito boa no campeonato. Vem com uma certa moralzinha depois do Bahia ter perdido 2 partidas seguidas, o Vitória venceu a última, então meio que tirou aquele sapato alto que poderia ter com os jogadores do Bahia entrando no campo invicto aí em todos os campeonatos. Então essas 2 derrotas também é um alerta para o time do Tricolor de tentar entrar em campo mais ligado, e a gente sabe que clássico não tem favorito, por mais que isso acontecesse, esse cenário que eu falei acontecesse, clássico não tem favorito, e ninguém pode dizer que o Vitória, se vencer a partida, foi uma zebra, foi coisa de atípica, não foi um resultado justo, porque clássico não tem vencedor prévio. Clássico é jogado, e diferente do que o Goulart falou na entrevista dele recentemente, na coletiva dele, de que clássico não se joga, clássico se vence. Inclusive nós já conhecemos essa frase, meio que não tem dado certo, mas eu acho que para se vencer tem que se jogar, e o Bahia, mais do que se jogar, tem que se respeitar
E o Bahia tem um elenco onde se espera muita competência, né? A gente não pode dizer que é muito competente, mas que se espera muita competência, e talvez por isso desbalancia um pouco essa questão de quem seja o favorito. Você coloca obrigatoriamente, por conta desse ponto de observação, que o Bahia tende a ser favorito, jogando dentro de casa, jogando com um elenco mais qualificado, porém, isso não quer dizer absolutamente nada em um clássico. Mas independente disso, como já diria o grande Jardel, clássico é clássico e vice-versa. Vamos ver o que é que vai acontecer. Bora Bahia, bora Barruts. Veloso fui!